Oi, eu me chamo Gustavo Florence, sou artista visual, e hoje eu queria falar um pouco sobre a arte intuitiva como acesso ao nosso mundo interno. Quando a gente cria, muitas vezes a gente imagina que precisa saber exatamente o que é que a gente vai trazer ao mundo, e eu realmente discordo disso, porque eu acho que a arte experimental, acessada de acordo com o nosso sentir, ela tem uma potência muito grande. E muitas vezes a gente acaba bloqueando o nosso processo criativo, a nossa possibilidade de criar arte no mundo, porque a gente imagina que essa criação tem que ser uma coisa que ela não é exatamente. A gente cria essa projeção e talvez esse nível de perfeccionismo também, e que muitas vezes acaba bloqueando o próprio início do processo criativo. Então isso é algo muito complicado, especialmente para quem está começando. Eu lembro que quando eu comecei a criar arte, fui me identificando e me encontrando nesse caminho. Eu não sabia muito bem como chegar até lá, até a prática e a constância de colocar a arte como parte do meu dia a dia mesmo. Porque eu ficava preso nessas amarras de achar que a arte tinha que ser daquele jeito, que eu tinha que fazer aquilo daquela forma específica, e se não ficasse daquele jeito, eu ficava frustrado, com raiva e muitas vezes desmotivado para continuar experimentando. Então, ao longo dos anos, eu fui percebendo que funciona bastante abrir esse espaço para arte intuitiva. Isso é, você não saber exatamente o que você está criando e deixar que a própria criação te mostre os possíveis caminhos para ela chegar ao mundo. Eu acho super importante a gente dar espaço para esse não saber, para o mistério, né? Para o mistério da criação, porque são como forças. E a gente está aqui como criadores, como artistas, a gente se torna um canal para a manifestação dessa arte no mundo, dessas ideias no mundo externo, né? Então, por isso que eu acho que é possível, não apenas eu acho, eu sei que é possível a gente encontrar esses caminhos no nosso mundo interno para a gente poder trazer arte ao mundo, a gente poder trazer algo significativo ao mundo. E é como uma viagem mesmo, né? Muitas vezes a gente não sabe onde que a gente vai chegar, que lugares possíveis são esses, mas é a partir da constância e da nossa própria abertura que vamos encontrando esses pequenos fragmentos e vamos juntando durante o processo criativo. Então, assim, acho que eu queria fazer esse vídeo principalmente para lembrar que você não precisa saber de tudo antes de começar a criar. Inclusive, a gente nunca vai saber de tudo. Então, leva isso em consideração. Se você está passando por uma fase com bloqueios criativos, com a falta de ideias, deixe espaço para a experimentação. Seja de uma técnica específica, por exemplo, na escultura, testar novos materiais e formas de criar em si, quanto para o campo mais das ideias mesmo, né? Quando você não sabe exatamente sobre o que você quer escrever, sobre o que você quer pintar, deixe o seu corpo te mostrar o caminho. Vai lá e cria sem pensar muito, sem criar aquela super projeção, aquela super ideia de perfeccionismo, porque isso vai acabar bloqueando o seu processo criativo. Então, eu queria te lembrar que esses medos e essas ansiedades fazem parte também do processo. Eu já crio há muitos anos e ainda assim, até hoje, tem fases que eu passo que me pego nesse mesmo lugar. Mas é importante a gente, pelo menos, identificar que isso está existindo, que se tornou um bloqueio, né? Por isso eu acredito na arte como esse espaço entre o nosso mundo interno e o mundo externo. Entre a nossa introspecção, né, o olhar para dentro a partir do autoconhecimento, da escrita livre, até a liberação, que no caso é quando a gente expressa essa arte para o mundo externo, para o mundo, né, a gente coloca um pedaço ou vários pedaços do que estão dentro da gente no mundo externo. Por isso também é legal pensar nisso como uma grande jornada interna, né, como uma viagem mesmo. E como toda viagem, a gente vai sim passar por vários perrengues, né? Porque faz parte também. Mas quando a gente lembra que é possível também descobrir coisas incríveis no meio disso tudo, eu acho que isso é um grande estímulo, né? Para acessar todo esse nosso potencial que existe dentro, né? E principalmente essa união
e essa conversa, esse diálogo entre o que tem dentro e o que tem fora, o que está em cima e o que está embaixo. Eu acho que no meio disso tudo a gente acaba aprendendo também a deixar fluir mais, né? Em vez de ficar preso àquela ideia, aquela caixa de que minha criação tem que ser desse jeito. Você abrir espaço também para deixar que a própria criação te mostre como ela é, sem tanto controle, sem tanta rigidez. E eu sei que essa é uma tarefa que não é muito fácil, especialmente se você já tem aquela ideia, aquelas referências incríveis que você vê pela internet. Às vezes a gente acaba ficando com medo e acha que nunca tá bom o suficiente. Mas lembra sim que se um dia você quer ganhar mais confiança no seu trabalho, na sua arte, você vai precisar encarar todos esses medos. A constância, né? O estar criando diariamente, colocar isso como parte da sua rotina, mesmo que você não esteja tão seguro, tão segura de como você está nesse momento, como a sua criação está nesse momento, mas a partir da prática e da experimentação que a gente vai ganhar mais habilidades, a gente vai ganhar mais confiança na nossa criação e encontrar todo o nosso poder que existe aqui dentro e colocar isso aqui fora, no mundo. Se esse vídeo fez sentido pra você, me conta aqui nos comentários o que você pensa sobre esse tema e sobre esses acessos da arte intuitiva ao nosso mundo interno, como uma ponte mesmo, né, de espaço para a criação estar no mundo.